João capítulo 11, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor o seguinte, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Marta, cuja o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Capítulo 12, primeiro versículo, vai dizer: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, onde estava para traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Você pula lá para o versículo de número 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos hoje na Tua presença. Obrigado, Deus, pelos louvores que nós ouvimos aqui. Ó Deus, seja sempre adorado e exaltado. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nesta noite. Que essa palavra, Senhor, possa, ó Pai, edificar o coração de cada um de nós nesta noite. Fala, Senhor, conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Existe alguém que precisa e necessita ouvir a voz do Senhor, e a Tua palavra é o meio pelo qual a gente ouve o Senhor falar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor hoje possa mudar algo, Senhor, na nossa vida, e que hoje possamos ter, ó Pai, esse entendimento que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Nós oramos nesta noite, amém e amém. Glória a Deus. João capítulo 11, gente, ele é um texto muito significativo para mim, e eu quero tentar hoje conectar João capítulo 11 com João capítulo 12, e a gente trazer aqui algo especial para cada um dos irmãos. Um dos textos mais marcantes do ministério de Jesus, que é a ressurreição do irmão Lázaro aqui. Quando a Bíblia vai trazer sobre essa ressurreição de Lázaro, a Bíblia vai estar trazendo o 7º milagre de Jesus e o último milagre de Jesus, antes de Jesus ser preso e crucificado. O texto aqui, ele vai iniciar com uma notícia de que Lázaro, ele estava enfermo. E essa enfermidade de Lázaro, a Bíblia não vai trazer detalhes sobre essa enfermidade de Lázaro. Só que, como é que Jesus conheceu essa família? Essa família de Marta, Lázaro e Maria, era uma família que abrigou Jesus na sua casa, numa passagem de Jesus por Betânia. Acolheu Jesus, abrigou Jesus. Jesus permaneceu na casa de Marta, Lázaro e Maria. E aí, o interessante é que a Bíblia vai trazer que o texto vai iniciar que Lázaro, ele fica enfermo. Só que antes disso, a Bíblia vai dizer, vai nos narrar, que Jesus, ele se retira da aldeia de Betânia, porque os judeus, eles estavam querendo apedrejar Jesus. Então Jesus se retira da aldeia de Betânia,
E Jesus ele vai para uma distância mais ou menos de 30 a 40 quilômetros longe dessa aldeia de Betânia. Ele vai para uma outra cidade. E aí o texto ele vai trazer que Lázaro ele fica enfermo. E a enfermidade de Lázaro preocupa Marta e Maria. Sabendo que Jesus era um Deus, né, que operava milagres, que curou cegos, que curou enfermos, a Bíblia vai trazer que Marta e Maria tomam uma posição, tomam uma atitude certa de buscar ajuda na pessoa certa de Jesus. Ela conhecia Jesus, os milagres que Jesus fazia. Então Marta e Maria, mesmo sabendo que os judeus havia querendo apedrejar Jesus, ela, pela sua necessidade, a Bíblia vai dizer que ela manda chamar, Jesus, para que Jesus pudesse socorrer. O texto não vai dizer sobre essa enfermidade, mas a Marta e Maria, ela vai fazer essa coisa certa, ela vai mandar chamar Jesus, né? E a Bíblia vai dizer que vai alguém para poder buscar Jesus e anunciar Jesus a respeito de Lázaro. E a primeira coisa que eu entendo aqui é que ela faz a coisa certa, no momento de aflição, no momento da crise, no momento da dificuldade, da situação que ela está vivendo, mesmo sabendo que Jesus saiu dali de uma maneira que as pessoas buscavam apedrejar ele, ela numa situação de aflição, ela manda chamar Jesus. Por quê? Porque Jesus é a solução. Jesus ele é a fonte, Jesus ele é a porta. Ela manda chamar Jesus porque ela sabe que Jesus é a direção, Jesus ele é essa porta, ele é o caminho, Jesus é essa fonte, Jesus ele é a solução para o problema de Marta e Maria. Então ela faz isso, ela manda chamar Jesus. Então quem ama tem a sua pressa de socorrer, quem ama tem essa pressa de ajudar. Então Marta e Maria, sabendo que no versículo 5 Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, ela tem em mente que quem ama tem pressa de socorrer, quem ama tem pressa de ajudar. Então o mensageiro chega até Jesus e anuncia o seguinte: olha, Lázaro, a quem você ama, está enfermo, vem ver. Esse mensageiro, essa pessoa que traz a mensagem acerca de Betânia para Jesus, ele levou o caminho de um dia, são 32 quilômetros a pé, ele levou o caminho de um dia até onde Jesus estava. Então quando ele chega e anuncia para Jesus, ele fala: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, vem e vê. Só que quando a gente leu no texto aqui, né, no decorrer do texto, a gente não leu, mas você conhece a história, que quando Jesus ele recebe essa notícia de que Lázaro, a quem ele ama, está enfermo, ele permanece no lugar onde estava, mas também ele traz um decreto aqui, ele diz: essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, a morte é o quê? É o fim de tudo, acabou. Depois da morte segue-se juízo, Hebreus vai dizer sobre isso. Então ele está dizendo: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus está trazendo aqui o seguinte, que a situação dessa família, Deus tinha um projeto, tinha um propósito, que a situação que eles estavam vivendo ali, Deus tinha uma intenção de glorificar o nome do Senhor. Aqui está estabelecido o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Primeiro, era glorificar o nome do Senhor. Segundo, era fortalecer a fé dos seus discípulos. Terceiro, o propósito de Deus aqui de Jesus era despertar a fé salvadora para os judeus que não criam em Jesus. Então nós temos aqui uma situação. Qual a situação? Lázaro está enfermo, uma família que Jesus amava. Então Jesus, diante dessa situação, ele vê, posso dizer assim, uma oportunidade de fazer o nome do Senhor ser glorificado nessa situação. E aí eu aprendo algo interessante aqui, é que nas nossas situações de casamento, de finanças, de família, Deus, eu creio nesse sentido, que a situação que nós enfrentamos, Deus, ele pode tirar essa situação para glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas, na sua vida. É uma situação de uma família. Lázaro está enfermo, ele aproveita essa oportunidade de decreta: essa situação não é para a morte, essa enfermidade, mas para a glória de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado por ela. Estabeleceu aqui o propósito, você vê? Então aí a gente vê os propósitos de Deus em João capítulo 6, a Bíblia vai dizer que sobre a multiplicação dos pães, a Bíblia vai dizer que Jesus ele ensina que ele é o pão da vida.
Na cura do cego de nascença, em João capítulo 9, Jesus está ensinando que ele é a luz do mundo. E a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, Jesus vai ensinar às pessoas esse sentido de que ele é a ressurreição e ele é a vida. Aí você para entender que você ressuscitar um enfermo, ressuscitar um morto, é um milagre maior do que curar um enfermo. E você ressuscitar um morto de 4 dias, o milagre é maior ainda. Então é nessa proporção, é nessa condição, quando Deus fala assim, para que o nome do Senhor seja glorificado, é que o milagre que Jesus estava para fazer era algo sobrenatural, 4 dias. Porque se Jesus fosse naquele momento atender o mensageiro, ele ia chegar lá no momento em que Lázaro poderia estar enfermo ainda ou prestes para morrer. Mas aí ele permaneceu 2 dias, ou seja, ele não chegou atrasado, ele chegou no momento para que o milagre fosse maior ainda. Então, no versículo 6, a Bíblia vai dizer, sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda se demora por 2 dias no lugar onde ele estava. Quando a gente olha para essa postura de Jesus, quando a gente olha para essa atitude de Jesus, a gente tem uma sensação de que Jesus não está disponível para atender a gente. Porque quem ama, quem é amigo, não vai atender, não vai socorrer. Quem ama tem pressa para socorrer. Quem ama tem pressa para ajudar. Quem é amigo vai socorrer. Às vezes você está aí, um amigo, você liga para alguém, eu já liguei algumas vezes para algumas pessoas, estou precisando, me socorre. Quantas vezes você também precisou de um amparo, você ligou para alguém, esse amigo ele foi, te ajudou. Então essa percepção, a expectativa que Marta e Maria tinham era essa, de que Jesus ele vinha atender de imediato, porque quem ama tem pressa para abençoar e para ajudar. E aí você percebe que Jesus toma uma atitude aqui, talvez que ele não estava disponível, uma atitude de pouco interessada. Uma atitude que Jesus toma aqui era uma atitude talvez que Jesus ele pouco se importava com a situação. Então no versículo 5 vai decretar o seguinte: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eu repito, quem ama tem pressa para ajudar, quem ama tem pressa para poder socorrer. Então é nesse momento aqui bem interessante que fica aquela expectativa de decepção. Marta e Maria criam uma expectativa que não foi atendida. E quando a gente cria uma expectativa e essa expectativa não é atendida, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente tem a sensação de que foi abandonado. Então, Marta e Maria talvez falaram: o que adiantou servir a Deus, que no momento de aflição, de dor, no momento que eu precisava de Jesus, Jesus não veio me atender. É esse sentimento de frustração, de abandono, de decepção que a gente às vezes tem quando a gente ora, pede algo a Deus e a coisa não vem por imediato. Esse sentimento em 2019 foi o sentimento que eu tive. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. É um sentimento de abandono, um sentimento de frustração, um sentimento de decepção. Eu sei que muita gente já passou por isso. O sentimento que você orou a Deus, e esse texto de João capítulo 11 é um texto que por muitos anos me confrontou, me desafiou, porque no momento que a gente mais necessitou de Deus, de oração, de buscar as coisas, a gente começa a não entender os desígnios de Deus. E é exatamente isso. Por quê? Porque quem não entende como Deus trabalha, quem não tem raiz no Evangelho, não entende como Deus trabalha, abandona a sua fé, abandona Deus, abandona a igreja. Então, passe o que passar, nós estamos aqui na presença de Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. A gente se questiona, porque isso veio sobre mim. Aí eu lembro de Salmo 73, que o salmista de Salmo 73, ele vai pronunciar, vai trazer algo interessante, incrível. Eu estou com essa palavra na minha cabeça de interessante. Um dia eu fui ver na mensagem aí, toda hora interessante, está na minha cabeça. E eu já ia falar interessante. E o incrível é que o Salmo 73, o salmista ele vai olhar, gente, ele vai olhar para o ímpio e vai dizer que o ímpio
ele prospera. Ele vai olhar para o ímpio e vai ver que o ímpio, nada acontece com ele. Ele vai olhar para o ímpio e vai ver que o ímpio, tudo para ele dá certo. E aí o salmista, ele começa a se confrontar com ele mesmo. Salmo 73. E aí eu entendo que a felicidade do crente, você nunca vai conseguir ser feliz olhando a felicidade do outro. Você nunca vai ser feliz quando você se comparar ou ter expectativa de comparar a sua felicidade com a felicidade de outra pessoa. Você nunca vai ser feliz. Você não pode medir isso como comparação. Você nunca vai ser feliz. O salmista fez isso. O salmista, poxa, eu que te sirvo, eu que estou na presença, eu que te busco. Aí eu olho para o ímpio prospera, o ímpio dá tudo certo, o ímpio acontece, e eu estou na tua presença. E o salmista, ele entra na presença de Deus, ele é restaurado por Deus, e aí ele começa a entender os propósitos de Deus. É exatamente, a gente se questiona de situações que acontecem, de problemas que acontecem, a gente começa a questionar: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? E aí, quem não tem raiz no Evangelho, abandona a fé, abandona Deus, abandona a igreja. E aí, eu entendo, Jesus disse no João capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala sobre isso, Jesus não estava alheio às nossas aflições. Jesus sabe muito bem a dor da solidão, porque Jesus, ele foi deixado sozinho lá no Getsêmani, não tinha ninguém para orar com ele. Jesus, ele foi deixado na solidão sozinho na cruz do Calvário. Jesus sabe muito bem a dor da perseguição, porque ele foi caçado por Herodes, ele foi vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas, e ele foi entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição. Ele foi traído pela multidão que aplaudia Jesus, ele foi traído por Judas e Pedro, porque negou, e ele foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus, ele sabe o que é a dor da humilhação, porque ele foi preso, ele foi espancado, cuspido, deixado nu, pregado numa cruz como um malfeitor. Jesus, ele sabe a dor de não ter um teto, porque ele não tinha lugar para pousar, para repousar sua cabeça. Jesus sabe a dor da enfermidade, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele sabe a dor da morte, ele suportou a morte, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, não abriu a boca. O próprio Deus não deu imunidade a Jesus. Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo não dando imunidade para Jesus, Deus, ele estava presente a todo instante, a todo momento com Jesus. João capítulo 12, nós não lemos, mas Jesus, quando ele sente a aflição de que ele já está para ser entregue e ser morto e crucificado, ele já sentindo a pressão, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Aí João, a Bíblia vai dizer que há uma manifestação de Deus, uma voz do céu, ele vem: eu tenho glorificado e glorificarei. Em todo tempo você vê Deus presente nas situações de Jesus. Em todo tempo Deus é presente nas situações que nós vivemos e passamos. Nós precisamos crer nisso. É no livramento que Deus te dá, é Deus guardando você, é Deus abençoando com o seu emprego, é Deus abençoando você. Nós, em todo tempo, Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Aí a Bíblia diz: se nós vemos que Deus não poupou o próprio Jesus. No versículo 21, Marta, quando Jesus chega até a aldeia, Marta, ela vai demonstrar a sua decepção para Deus. Ela vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Qual era a expectativa dela?
para que Jesus atendesse ela e evitasse que Lázaro morresse, curasse a enfermidade. E aí quando Jesus ele entra na aldeia, o clima é de luto, Jesus ele entra e Marta vem ao seu encontro e se coloca aos pés de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Ela está fazendo uma queixa para Jesus, ela está decepcionada com Jesus. E aí Maria faz a mesma coisa a respeito de Jesus, decepcionada, ela faz a mesma coisa. Aí eu coloquei: nós temos que aprender a desenvolver e a enfrentar os reveses da vida. São os reveses da vida que faz a gente se ressignificar. As decepções, ela faz parte da nossa vida e é preciso aprender a lidar com elas. Paulo disse em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo fala todas as coisas, ele está falando coisas boas e coisas ruins também acontecem. Coisas boas, coisas novas, coisa alegre, você celebra uma conquista, você celebra uma vitória, você se alegra com uma bênção. Coisas boas acontecem e a gente glorifica a Deus por isso. E coisas ruins acontecem, a porta fecha, é uma enfermidade, é uma situação difícil que se levanta. Então coisas acontecem, mas tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. No versículo 33, Lázaro está morto, né? E o clima aqui, ele é um clima de luto. Eu quero pular algumas partes aqui, que aqui eu falo de luto. Nós vemos aqui a família que está decepcionada, está em luto, frustração. E Deus não está alheio a isso. 1 Coríntios 1:3, a Bíblia vai dizer: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. Então é Deus quem consola. Versículo 38, Jesus ele se dirige ao sepulcro e dá uma ordem para tirar a pedra. No versículo 43, Jesus ele clama em alta voz: Lázaro, sai para fora. A gente percebe que Jesus ele está num ambiente onde está muita gente sepultada. E Jesus ele começa, ele fala, ele dá uma ordem, dá um comando, ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ele sai para fora. E a Bíblia vai dizer que ele sai atado. Jesus fala assim: ó, desatai e deixai-o ir. E aqui o nome do Senhor é glorificado, porque esse milagre de Lázaro, esse milagre aqui, ele foi algo poderoso para o capítulo 12, porque no capítulo 12 a gente vai entrar com 5 personagens. Jesus, que representa a palavra, Lázaro, que representa o testemunho, Marta, que representa o serviço, Maria, que representa a adoração, e Judas, que representa aquele que ia trair. 5 nomes, 5 figuras e 5 características. A Bíblia vai dizer no capítulo 12 que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, aonde estava Lázaro, aquele ressuscitado dentre os mortos. Jesus havia ressuscitado Lázaro no capítulo 11. No capítulo 12, Jesus está voltando para Betânia para poder ceiar, para poder estar junto com Lázaro e com a família de Lázaro. E aqui já começa um plano, já tinha um plano de tirar a vida de Jesus. 6 dias antes da Páscoa. É essa semana que Jesus ele vai morrer. É essa semana que ia tirar a vida de Jesus. Só que ninguém tira a vida de Jesus. Porque João no capítulo 10, a Bíblia vai dizer, ele mesmo vai dizer que ninguém tira a minha vida. Vou ler isso aqui para vocês, peraí. Deixa eu achar aqui. João capítulo 10. Ele vai dizer que ele é o pai, ele é bom pastor, ele dá vida às ovelhas. Aí ele vai dizer isso. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, ninguém pode tirar a vida de Jesus, se ele não permitir. Ninguém assassinou, ninguém matou Jesus.
Aí está dizendo, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebi do meu Pai. Ou seja, havia um plano de tirar a vida de Jesus, só que o plano de Deus era que o Senhor Jesus morresse na cruz do Calvário, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que não há perdão dos pecados sem derramamento de sangue. Então vamos lá, vou voltar aqui no capítulo 12, para a gente encerrar. Aí 6 dias antes da Páscoa, Jesus está em Betânia novamente, para se reunir junto com Lázaro, Marta, Maria, né, e com os outros irmãos lá. Aí a Bíblia vai dizer, olha só, no versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que não queriam matar somente Jesus, tirar a vida de Jesus, mas queriam tirar a vida também de quem? De Lázaro. E quem é Lázaro? Lázaro é o testemunho. E por que queriam tirar a vida de Lázaro? Por quê? Porque Lázaro sendo testemunho, sendo milagre, a Bíblia vai dizer no versículo 11, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Você entende que o seu testemunho, ele é a chave que vai libertar alguém de uma cadeia? Você entende que o seu testemunho é algo poderoso que vai tirar alguém do deserto? Você entende que o seu testemunho é algo poderoso que vai restaurar a vida de alguém? Por isso que querem matar o seu testemunho, querem anular o seu testemunho aqui, não somente tirar a vida de Jesus, mas tirar a vida de Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus que viram Jesus fazendo isso, creram em Jesus, se converteram a Jesus. Imagina, aí os fariseus ficaram malucos. Aí a Bíblia vai dizer que muitos que ouviram falar que Lázaro foi ressuscitado, também creram em Jesus. Aí nós temos outra multidão que ouviram dizer que Jesus estava indo para Jerusalém. Aí essa multidão vai sair ao encontro de Jesus e vai entrar na parte aqui triunfal, a entrada triunfal. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao encontro clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Havia uma multidão lá na entrada triunfal. Aqui Jesus está uma semana já para ser preso, crucificado, morto, uma semana. Aí a Bíblia vai dizer que ele entra na entrada triunfal em Jerusalém, junto numa jumentinha. Não temas, filho de Sião, eis que o rei aí vem montado em um filho de jumento, ele numa jumentinha. Isso aqui é uma profecia de Zacarias 7, capítulo 7, versículo 7. E aí o povo começaram a clamar, Hosana. Essa palavra Hosana é uma oração que o povo antigamente fazia, Hosana, no hebraico Oshaná, que significa salva-nos. E o próprio nome de Jesus em hebraico, Yeshua, também é salvação. Então, ele estava gritando salvação, salvação, salva-nos. Era uma oração que o povo fazia naquela época, dizendo Oshaná, Osana, em hebraico. Significa isso, significa salva-nos, tu que habita nas mais altas, né, nas grandes alturas. Então essa é a oração. O povo estava clamando para o Senhor. E por que aqueles ramos iam lá? Muitas pessoas, quando o rei entrava, eles saudavam e recepcionavam o rei, às vezes com a sua túnica, né, com a sua capa. Mas muitas pessoas que eram pobres, elas pegavam esses ramos, né, de oliveira e jogava lá para que ele passasse, o rei passasse. Só que eu entendo aqui nessa passagem uma coisa muito importante para falar para vocês. Jesus, quando ele entra, faz essa entrada triunfal, as mesmas pessoas que estão orando, falando Hosana, Hosana, né? Seja bendito o rei de Israel, eles achavam aqui que Jesus, ele ia ser um libertador como Moisés foi, que tirou o povo de Deus da escravidão do Egito. E eles achavam que Jesus, ia tirar o povo, né, judeu, povo hebreu, das mãos do Império Romano. Só que o reino de Deus não era esse. O reino de Deus não era terreno, era celestial. E as mesmas pessoas que declararam Hosana, Hosana, foram as mesmas pessoas lá na frente que declararam crucifica, o crucifica. E Judas que tirou a vida dele, porque ele ficou decepcionado, porque Judas achava
que Jesus ele vinha libertar o povo da escravidão, né, da opressão do Império Romano, mas o reino de Deus era um reino celestial. Ele se entregou por cada um de nós. Em João capítulo 12, ele vai declarar essa semana que precedeu a semana da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, onde Jesus morreu e ele ressuscitou. E a morte e ressurreição de Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus, ele comprou as nossas vidas com sangue precioso. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue precioso de Jesus. Deus, ele chamou você, deu uma obra na sua vida. Deus te chamou, deu um ministério para a sua vida. Deus te deu dons e talentos para você servir ao Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é a semente, e que caiu em terra boa, e eu creio que cada um de nós aqui somos esse coração, que a terra boa, a palavra caiu, a Bíblia vai dizer que dá resultado de 10 para 100, e nós precisamos dar esse resultado para Jesus, servir ao Senhor. Quando Deus nos tirou das trevas e nos colocou para a sua maravilhosa luz, a Bíblia vai dizer que quando aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, agora nós somos servos dele. E servos ele vai servir. Jesus não está aqui para fazer a obra, mas nós como servos estamos aqui para dar continuidade na obra de Jesus. Então, Jesus, ele, no capítulo 11, ele faz um milagre acontecer. O testemunho do milagre de Lázaro, ele fez com esse testemunho, muitas pessoas passaram a crer em Jesus. Às vezes o teu testemunho, por mais simples que seja, ele vai ser poderoso para poder libertar alguém da bebida, do cigarro, libertar alguém das drogas, vai libertar alguém do momento que ela está vivendo, que ela está passando. Então você precisa servir a Deus, o seu testemunho. Não permita que matem o seu testemunho, porque o seu testemunho ele é a chave que vai libertar alguém de uma cadeia, de uma prisão, vai tirar alguém que está na prisão. João capítulo 12 é a semana que vai acontecer que Jesus ele vai morrer. E eu creio que essa bênção de que Jesus morreu e ressuscitou para cada um de nós que estamos aqui hoje, não despreze o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A graça nos salvou. Então não seja liberal demais. Priorize as coisas de Deus. Se há uma coisa que eu aprendi na minha vida é sempre priorizar as coisas de Deus. Quando a gente começa a priorizar o reino, o serviço, a obra do Senhor, tudo na nossa vida muda, gente. Tudo na nossa vida muda. Quando a gente prioriza a nossa vida, quando a gente prioriza as nossas atividades, nossas tarefas, é claro que a gente precisa disso, com certeza. Mas quando a gente prioriza o reino de Deus, quando a gente prioriza a obra do Senhor, tudo na nossa vida muda, gente. Tudo. Você já teve essa experiência, já? Tudo na nossa vida muda. Deus cuida literalmente. Jesus, quando está no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, 33, ele fala sobre isso. Mas não andeis ansiosos por essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas, realmente Deus ele nos acrescenta. Deus ele nos abençoa. Te falta alguma coisa? Se falta alguma coisa, ora a Deus, clama ao Senhor, dê prioridade para o reino de Deus, que nada vai faltar. Se está te faltando paz, priorize o reino de Deus. Se está te faltando oportunidade, priorize o reino de Deus. Obedeça a Deus, obedeça a palavra. Se está te faltando algo na sua vida para te completar, faz a obra do Senhor, cuida da obra, que Deus vai suprir as necessidades que você tem. Eu sei disso, e Deus supre. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então fica com essa palavra nessa noite. João capítulo 11,
milagre de Jesus é um milagre que numa situação Jesus ele pode fazer nas nossas vidas, na sua vida. Que essa palavra não seja corriqueira no seu coração, mas que você sempre possa olhar. João capítulo 11, para mim é um confronto muito grande, mas a gente crê naquilo que Deus fez, Deus pode fazer. Deus ele pode fazer em nome de Jesus. Amém? A nossa fé não pode ser afetada pelos nossos problemas. A nossa fé não pode ser comprometida pelos nossos problemas. A nossa fé não pode ser corrompida pelos problemas. E que você possa buscar a Deus e servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém.